Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio Leal, pastor titular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Muito bem, nós estamos aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da leitura diária da nossa lição de número 8, lição de adulto, que tem como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. No texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, o qual diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Na verdade prática diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A leitura de hoje, quinta-feira, está no livro de Número, no capítulo 20, versículo 10 a 12, que tem como epígrafe: "O descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo." Vamos ao texto. "E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Meus amados irmãos e amigos, o prejuízo do descontrole de Moisés, o texto mostra que, ao invés de falar à rocha como Deus ordenou, Moisés deixou-se dominar pela irritação contra o povo e feriu a rocha 2 vezes. Esse ato de desobediência e falta de reverência teve um resultado muito sério. Desobediência por quê? Porque Deus havia mandado ele falar à rocha, né? E a falta de reverência, porque ao invés disso ele feriu a rocha. Primeiro, um dos prejuízos foi que ele não pôde entrar na terra prometida. Isso custou caro para ele. Deus declarou: Por não haverdes confiado em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Como deve ter sido triste para Moisés, né? Esta resposta de Deus, essa manifestação de Deus para ele. E agora ele estava se dando conta do que ele havia feito, mas agora era tarde demais. Quando Deus diz: Não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei, ou seja, o descontrole momentâneo de Moisés custou-lhe o privilégio de completar sua missão e ver o povo entrar na terra, né? Porque foi para isto que ele foi chamado. Deus escolheu para isso, mas
depois de muito tempo, de muita embate com o povo, a gente observa que de fato faltou paciência em Moisés. Moisés já estava irritado com tanta reclamação, né? O segundo é que seu gesto não glorificou a Deus diante do povo. Por isso, também lhe resultou no prejuízo, porque esse gesto dele não glorificou a Deus. A atitude impulsiva de Moisés transmitiu uma imagem distorcida do caráter de Deus, como se Deus estivesse irado da mesma forma que ele, e isso prejudicou a santidade do Senhor diante da congregação. Ou seja, ele agiu como se fosse o agir de Deus, a atitude de Deus, como se a atitude de Deus fosse aquela, né? Para dizer aquela rocha, por acaso vamos tirar água dessa rocha por causa da reclamação deles. Mas isso foi ruim para ele, porque se ele tivesse seguido os passos que Deus havia dito, reúne o povo, a congregação, diante da rocha, e ali tu falas a rocha. Se ele tivesse feito isso, Deus tinha feito jorrar água da mesma forma, e ele teria glorificado o nome do Senhor, porque ele deveria ter dito para o povo: o Senhor mandou-vos trazer para diante desta rocha, e ele disse que essa rocha vai jorrar água, e vocês vão beber, tanto vocês como vossos animais, e saciar a vossa sede, para que vocês saibam que Deus é o Deus do impossível. Mas infelizmente não foi essa a atitude de Moisés. Terceiro, uma liderança manchada por um momento de ira. Apesar de décadas de fidelidade, um momento de descontrole gerou uma consequência pesada, né? A lição é que líderes espirituais não podem agir guiados pelas emoções, pois sua postura influencia a fé do povo. Então observe, no capítulo 12, nós vimos um Moisés diferente, né? Quando houve o levante da sua irmã, né, Miriam, seu irmão Arão, a gente viu um Moisés diferente, manso, né? Sem tomar atitudes drásticas, né? E ainda quando Deus falou de punir a sua irmã, ele ainda intercedeu por ela. Então, vejamos como as nossas emoções e sentimentos podem, às vezes, sair do nosso controle. Nós precisamos ter controle quanto às nossas emoções e sentimentos. É o que nós vamos aprender nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Em resumo, meus amados irmãos e amigos, o descontrole de Moisés resultou em desobediência, falta de fé, ausência de reverência e, como consequência, é lógico, a perda do direito de entrar na terra prometida. Isso mostra que um único momento de ira pode causar grandes perdas, especialmente para quem lidera o povo de Deus. Muito bem, então eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical e vamos aprender quanto a essas emoções e os sentimentos que podem atrapalhar a nossa vida espiritual e trazer prejuízos para nós. Então tenhamos autocontrole. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua maravilhosa
graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.